paz do Senhor a todos. Eu quero que você, se puder, pegue uma Bíblia ou acompanhe a leitura. Nós vamos ler apenas um versículo das Escrituras Sagradas. E nós vamos ler o versículo que está no meio da Bíblia, que é o Salmo 118, versículo 8, que diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Bem, nós vivemos dias difíceis na face da terra. Olha, nós estamos tendo muitas informações de muitos lados e às vezes fica até difícil saber se é verdade ou não. Existem muitas fake news, existem muita gente tomando, partido, ideologias erradas. Então, nós devemos entender que nós precisamos manter a calma num momento de dificuldade como esse, que é o coronavírus, essa pandemia que tem alcançado não somente o Brasil, mas o mundo. Olha, nós vivemos então num tempo difícil, num tempo de reflexão, e nós vemos que há muitos pensamentos diversos, de muitas maneiras, e muitos desses pensamentos enganosos. Os homens, eles se afastaram de Deus, e esse distanciamento faz com que eles duvidem da palavra de Deus, duvidem da fé das pessoas, duvidem do próprio Criador. Eu quero falar sobre uma pergunta que fizeram. A pergunta é: por que Deus permitiu ou permite coisas ruins como o coronavírus? Preste atenção. Por que Deus permitiu ou permite coisas ruins como o coronavírus? Vamos analisar alguns posicionamentos, alguns pensamentos de alguns. Alguns dizem, primeiro, Deus não é soberano. Olha só, esse pensamento, ele não tem respaldo nenhum bíblico. Ele é refutado pela Bíblia. A Bíblia mostra um Deus que é Senhor de todas as coisas, que é um Deus absoluto, dono de tudo, criador de tudo, sustentador de tudo. Então, nada foge ao controle desse Deus. Na Bíblia, há diversos textos mostrando que nada acontece no mundo sem que Deus saiba. Para analisar. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E não há nada nesse mundo que não esteja sob o controle de Deus. Você vai entender, nós vamos chegar lá. Olha, Deus, ele é soberano. Mesmo que os homens muitas vezes digam que não, mesmo que os homens corram dessa verdade, mesmo que o mundo viva um relativismo, Deus é absoluto, Deus é soberano. Então, esse primeiro pensamento, que Deus não é soberano, cai por terra. Segundo pensamento, Deus não é tão bom assim. Olha, esse pensamento também é refutado pelas Sagradas Escrituras, que nos mostra e nos revela um Deus todo-poderoso, um Deus todo-amoroso. Ele, além de ser todo-poderoso, ele é todo-amoroso. Ninguém pode culpar Deus de não amar. Quem somos nós? Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Nós só amamos porque Deus derramou o amor dele nos nossos corações pelo Espírito Santo. E eu digo isso para quem nasceu de novo. Olha, lembre-se que foi a maldade humana, que foi o pecado de Adão e Eva, que fez com que a humanidade e o mundo sofressem as consequências do pecado e de ter desviado e ter desobedecido a Deus. Para analisar, o pecado é a causa principal do surgimento de doenças, surgimento de sofrimentos, de adversidades e até mesmo a morte física e a morte eterna.
A culpa, entenda uma coisa, prezado telespectador, a culpa é sempre nossa, é sempre do homem. Quem falha somos nós, quem quebra a aliança com Deus somos nós, quem se esconde de Deus somos nós. Deus é um Deus que se deixa achar, Deus está buscando as suas ovelhas perdidas. Deus é amoroso, prezado telespectador, e eu e você podemos provar desse amor maravilhoso de Deus. A Bíblia vai dizer, João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí o amor de Deus. Quer ver o amor de Deus? Olha para a cruz. Olhe para Jesus. Sabe, como disse John Stott, o teólogo, o pastor, ele disse, se você quer saber o significado do amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Para exemplificar isso, olha, sabe, nós devemos entender que Deus, Ele nos amou e nos ama. Sabe, não tem, a Bíblia é recheada de versículos contendo o amor de Deus. Então, o primeiro pensamento é Deus não é soberano. O segundo é Deus não é tão bom assim. O terceiro e último, Deus é soberano, é amoroso, é sábio. Sim, esse pensamento é mostrado na Bíblia em diversas passagens, sabe? E é a resposta certa, mesmo que nós não consigamos ver isso, ter pleno conhecimento disso por causa da nossa mente limitada. Deus é soberano, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é sábio e sabe o que faz. Sabe, mesmo que nós não vejamos isso porque nós somos míopes, espiritualmente falando. Olha, em nossa pequenez, sabe, sempre nós falhamos ao tentar mostrar a soberania de Deus em meio ao sofrimento humano. Prezado telespectador, nós muitas vezes erramos em falar da soberania de Deus e falar também da responsabilidade humana. Porque Deus é soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos. E a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens. Olha, não dá para explicar Deus com a nossa mente limitada e falha. Não dá, é impossível. Porque é como disse o pastor Rick Warren, tentar explicar Deus é a mesma coisa de você tentar explicar a internet para uma formiga. Ela não vai saber nunca, porque ela não está no espaço geográfico dela. Na Bíblia, nós vemos que Deus permite um mal, para analisar o que eu vou dizer, por causa de um bem maior. Eu vou repetir. Na Bíblia, nós vemos um Deus que permite um mal por causa de um bem maior. Olha, para exemplificar isso que eu estou dizendo, de modo bem simples, eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Sim, aconteceu dentro da minha casa. A minha filhinha, a Yasmin, ela tinha 3 aninhos na época. E ela ficou doente, nós levamos ela ao hospital. Lá o médico a examinou e viu que era grave o que ela tinha e a internou. E passado poucos momentos, depois que a Yasmin foi internada, entrou uma enfermeira no quarto com uma injeção enorme, com agulha enorme. E a enfermeira disse para mim, olha, eu vou precisar que você segure a sua filha e que você a segure forte, porque essa injeção vai doer muito. Agora para analisar a minha condição de pai, tendo que segurar a menininha de 3 anos, diante de um sofrimento, diante da dor. Talvez você questione, Paulo, mas por que você permitiu isso? Por que você segurou a sua filha, Paulo? Olha, eu vou dizer para você que eu segurei a minha filha porque a injeção era o mal menor.
para um bem maior. Para que ela fosse sarada, para que ela tivesse alta do hospital, para que ela fosse medicada. Por amor, eu permiti o mal, ela levar uma injeção na perninha, para o bem dela. Isso muitas vezes nós não conseguimos entender em Deus, porque nós vemos com a mente rasa, com a mente terrena, com a mente passageira. Olhamos e queremos questionar o Deus soberano. Quem és tu, ó homem, caco de barro, caco de telha, para questionar o Criador de todas as coisas? Romanos 9 vai dizer isso. Nós queremos, colocar Deus contra a parede. Nós, muitas vezes achamos que Deus é injusto, que Deus não é tão sábio assim. Até não lembro quem disse isso, mas teve um pastor que disse assim: se Deus deixasse eu ser Deus durante um dia, eu mudaria muita coisa. Mas se nesse dia Deus me desse a sabedoria dele, eu deixaria tudo como está. Isso é glorioso, porque Deus é sábio. Deus é sábio. Olha, eu vejo que Deus muitas vezes faz isso. Na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus, mostrando várias histórias para nós. Histórias lindas e marcantes, cheias de sofrimento. Porque Deus não esconde. Eu fico analisando assim, e eu fico pensando que, se eu fosse Deus, eu tentaria esconder o erro, o pecado dos meus filhos. Mas não, Deus escancara. Deus mostra a falha. Deus mostra que Davi pecou. Deus mostra que Moisés matou. E assim por diante. Deus mostra os erros humanos. Olha, a Bíblia, ela é cheia de histórias. Deus, ele agiu para o bem. Entenda uma coisa, para o bem, para evitar um mal maior. Deus alcança muitos, sim, em meio aos sofrimentos dessa vida. Ouça Deus falando contigo. Ouça Deus falando contigo em meio a essa adversidade, em meio a essa pandemia, em meio a essa tribulação, a esse problema enorme que nós estamos vivendo. Ouça Deus falar contigo. Por favor, Deus está sussurrando aos seus ouvidos. Deus, ele não quer gritar no seu ouvido, mas se for preciso, ele vai gritar. E o grito de Deus muitas vezes traz dor, traz sofrimento. Olha, eu louvo a Deus hoje por toda a dor que eu vivi, por todo o sofrimento, porque eu entendo que Deus, ele tem me moldado muito mais no sofrimento, muito mais quando as coisas vão mal do que quando as coisas vão bem. Eu louvo ao Senhor pelo sofrimento que tem chegado até mim, porque eu sei que as mãos dele em mim. Olha, leia a Bíblia, medite nela, você ficará deslumbrado, por causa da sabedoria e soberania de Deus. Eu espero que você se curve diante desse Senhor, desse Deus, que sabe o que faz, que é um Deus criador. Eu quero muito, desejo no fundo do meu coração, que você se achegue a Ele, que você se arrependa dos seus pecados, que você renda a sua vida a Ele. E como conclusão aqui, eu quero, diante de tudo isso, fazer um questionamento. Por que Deus permitiu o coronavírus? Resposta: não sei. Vou falar aqui. Resposta: não sei. Porém, eu descanso em Deus, sabendo que Ele é Deus, que Ele é sábio, que Ele age com propósitos. Talvez, e aqui eu coloco o meu talvez, porque eu não tenho certeza. Talvez Deus espere de nós mais confiança, mais fé, mais esperança, mais compaixão, mais empatia, mais solidariedade, mais amor, mais relacionamento com a família,
mais contrição, mais quebrantamento, mais arrependimento, mais abandono de pecados, mais santidade, mais leitura de sua palavra, mais oração, mais adoração, mais pregação do evangelho, sabe? E mais, enfim, mais dele e menos de nós, menos arrogância, menos petulância, menos soberba, menos prepotência, menos vaidade, menos corrupção, menos todas as coisas que fazem o homem achar que é alguma coisa e o faz distanciar do eterno. 3 coisas são certas. Primeira, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, coopera. Segunda, Deus pode. Olha só, Deus pode tudo. Tudo pode, nenhum dos seus propósitos será frustrado. Jó 42:2. Terceiro, Deus será glorificado com ou sem coronavírus. A esse Deus, bendito, sábio, soberano, amoroso e perdoador, seja a glória para sempre. E eu termino com o versículo onde o rei Josafá disse, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Que esse Deus abençoe você com a presença dEle e alcance você com a salvação dEle, para que você viva não míseros anos aqui na face da terra, mas que você viva para sempre com Ele na glória celestial. Em nome de Jesus. Amém.